Vocês estão vendo aí essa imagem? Sim. Sim. Muito bem. E a primeira pergunta que eu tenho a fazer para você, lembrando que ao longo desses dias nós estamos usando a experiência de Jacó para apresentar a luta do povo de Deus ao longo da história. No primeiro dia nós falamos sobre Jacó interpelando junto ao genro e apresentando os seus direitos e reivindicando uma posição diante do sogro, uma vez que o sogro chamado Labão havia feito muitas coisas contra o próprio genro, e Jacó, na condição de esposo das suas filhas, tendo sido enganado, ludibriado e tudo mais, acabou num dado momento se irando contra o sogro e colocando os pingos nos is, né? Colocando os pratos na mesa. Ontem vimos Jacó se irando contra Raquel, porque ela exigiu de Jacó o que ele não poderia oferecer, dizendo que ela queria ter filhos, ele disse, eu não estou em lugar de Deus. Então, olha que interessante, Jacó se irou contra o sogro, Jacó se irou contra a esposa, e agora Jacó lutou com Deus. E a minha pergunta para você é, há quanto tempo você tem lutado? A história de Jacó, ela é significativa para o povo de Deus, haja vista que o próprio Espírito de Profecia e a Bíblia também comparam a trajetória de Jacó, envolvendo a sua angústia, com a experiência do povo de Deus por ocasião da iminência da volta de Cristo. E é por isso que eu escolhi trabalhar sobre a biografia de Jacó, para nós refletirmos como isso se aplica na nossa própria experiência com Deus. E essa imagem é significativa demais, porque mostra a luta de uma vida, né? A luta de uma vida. A luta de uma vida. Jacó lutando com o próprio Deus, né? Um homem lutando contra Deus. É uma cena violenta, extraordinária, que revela, por um lado, é muito profundo, porque quando eu reflito sobre a criação do homem, eu fico escandalizado. Porque, veja, Deus, na sua onisciência, quando criou o homem, aquele boneco de barro inerte no chão, e antes de Deus dar o sopro de vida para aquele boneco de barro, que se chamaria Adão, o Senhor, na sua onisciência, sabia exatamente o que aconteceria com cada um dos filhos de Adão, inclusive com o próprio Adão. Deus saberia que Adão se rebelaria, Deus sabia que os filhos de Adão se rebelariam, Deus sabia que poucos séculos depois haveria necessidade de um genocídio global através do dilúvio. O Senhor sabia da Torre de Babel, o Senhor sabia de Babilônia, o Senhor sabia de cada um dos filhos que se rebelariam, traficantes, ladrões, enfim, pessoas imorais, indecentes. O Senhor sabia de tudo isso, sabia que os perdidos seriam como a areia do mar, milhões e milhões e milhões de pessoas que simplesmente desprezariam a salvação. E sabedor de tudo isso, Deus soprou nas narinas de Adão. Isso para mim é muito escandaloso. E só é possível alcançar essa benevolência divina através da figura de Cristo e o seu amor, o amor de Deus por nós, enfim, é por isso que o amor é o selo, é o vínculo da perfeição. Um Deus de modo paciente lutando com o homem. Isso é extraordinário. Eu preciso dizer para você, e enquanto eu digo para você, eu também estou ouvindo. Deus não desiste de ti. Deus entra em luta corpórea contigo, a fim de extrair de você uma resposta. Porque, de modo espantoso, você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Existe uma promessa de que nós podemos ser co-participantes da natureza divina. O ar que foi soprado sobre os seus pulmões, existe uma promessa de que o Espírito também correrá nas suas veias. Então, essa luta que Deus tem travado contigo, comigo, com Jacó e com cada homem e mulher ao longo da história, é o apelo divino para nós reconhecermos a nossa insuficiência e a toda a suficiência de Deus. E a minha pergunta é, quanto tempo você já tem lutado?
Há quanto tempo você tem lutado? Qual a sua idade? Você já tem lutado há 30 anos? Você já tem lutado há 40 anos? Você já tem lutado há 50 anos? Há quanto tempo você tem lutado? Aqui Jacó estava aí, já alcançando meia-idade, quem sabe? Há quanto tempo você tem lutado? Eu quero trazer alguns textos, algumas white pills, lembrando que a mensagem de ontem foi editada e eu vou subir no meu canal logo que terminar essa live e depois amanhã eu subo a de hoje para que você possa, quem sabe, revisitar essa mensagem e também compartilhar com pessoas que você julga que fará a diferença na vida delas. Há quanto tempo lutado? São imagens, né? Não são fotografias, mas nos ajudam a calcular a angústia de um homem diante de Deus, reconhecendo que nós somos de fato miseráveis, pobres, cegos e nus. O que me espanta na palavra de Deus é que Romanos capítulo 7 apresenta mais lucidez do que Apocalipse capítulo 3. Enquanto o homem de Romanos 7 reconheceu: eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, quem me livrará do corpo desta morte? O homem de Apocalipse 3, verso 14 em diante, ele diz: eu estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Meu amado, nós precisamos da lucidez do homem de Romanos 7 e caminhar para a vitória do capítulo 8 de Romanos, onde, de fato, como foi mencionado na oração da irmã, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestades, nem a altura, nem poder, nem principado, nem presente, futuro, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Não existe nenhuma força no universo capaz de nos separar do amor de Deus. No entanto, misteriosamente, Deus concedeu ao homem uma capacidade de fazer escolhas entre uma coisa e outra. E essa luta, essa fisionomia, essa imagem que nós estamos vendo, essa luta humana para buscar em Deus a resposta tão acalentada. Jacó queria muito essa bênção. Jacó andou em círculos buscando essa bênção. Jacó enganou o pai, Jacó fugiu do irmão, Jacó no fim ficou casado com 4 mulheres, Jacó trabalhava de dia, de noite, Jacó queria essa bênção. Esse capítulo 32 narra a luta de uma vida inteira. Diariamente diante de si, como que mostrando o caminho, Jacó observou 2 exércitos de anjos celestiais em marcha, servindo de guia e guarda. Vendo-os, interrompeu ele em linguagem de louvor. Esse exército, esses anjos celestiais em marcha apareceram enquanto Jacó estava prestes a encontrar-se com o irmão Esaú, sentindo medo. O capítulo 32, verso 7 diz que ele estava com medo. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. E assim como acusou a Jacó, acusará o povo de Deus. Amanhã nós falaremos mais sobre essa questão do tempo da angústia. Mas o fato é que, assim como Deus usa seres humanos, Satanás também usa seres humanos. Assim como Deus levantou Jacó, Satanás levanta Esaú. E que Deus tenha misericórdia de ti e de mim, para lidarmos com aqueles que se colocam na condição de Esaú, que são capazes de trocar uma primogenitura espiritual por um prato de comida. Existem pessoas que negociam de modo leviano. Existem pessoas que trocam uma dança erótica pela cabeça de João Batista. Entende? E é por isso que Jesus ele deixou muito claro: não lance pérola aos porcos, porque tem pessoas que são incapazes de discernir uma luta espiritual. Tem pessoas que são incapazes de valorizar uma primogenitura. Subitamente,
Eu grifei essa palavra subitamente porque, na perspectiva humana, os encontros com Deus são súbitos. Alguns de nós podem expor, assim, olha, eu me converti com tal idade, aconteceu assim, assim, assim. E de fato, a conversão, eventualmente, ela tem um caráter súbito. Em um dado momento de nossa trajetória, nós percebemos uma súbita mudança de perspectiva. E muitos, num dia numa noite dormiram ímpios e parece como no dia seguinte acordaram crentes, por assim dizer. A coisa parece súbita da perspectiva humana, mas Deus já estava trabalhando no coração de Jacó há muito tempo. E eu tenho por certo que Deus está trabalhando no teu coração há muito tempo. Na nossa perspectiva é súbito, mas se nós tivermos a sensibilidade e, guiados pelo Espírito Santo, formos vasculhando as pegadas da nossa caminhada, veremos que Deus tem trabalhado em nossa vida há muito tempo. Subitamente uma mão forte foi posta sobre ele, sobre Jacó. Julgou que um inimigo estivesse a procurar sua vida e esforçou-se por desvencilhar-se dos punhos do assaltante. Nas trevas, os dois lutaram pelo predomínio. Nenhuma palavra se falou. Porém, Jacó empregou toda a força e não afrouxou seus esforços, nem por um momento. Nem por um momento. Nenhuma palavra se falou. Ai, meus amados, nenhuma palavra se falou. As maiores batalhas da nossa vida são no silêncio. É você e Deus. Eu reforço a mensagem do primeiro dia. Nós precisamos aprender a andar sozinhos. Porque é justamente para aí que a nossa vida aponta. Solidão. Aqui tem alguns que estão ao lado da esposa, ao lado do marido, mas no fundo, no fundo, no fundo, a vida espiritual ela é tão individual. A luta mais íntima do coração humano, ela é extremamente individual. É literalmente você e Deus. Você e Deus. E nessa luta, por mais que nós possamos orar verbalizando palavras no idioma que nós conhecemos, a luta mais profunda não envolve palavras. É um discernir do Espírito. Jacó não se demoveria do seu propósito, antes segurou firme o anjo, insistindo em seu pedido com ardentes e angustiosos brados, até prevalecer. Pedi e dar-se-vos-á. Bateis e achareis. Essa insistência é algo que nós precisamos desenvolver. O Evangelho de Lucas, quando fala sobre uma mulher que insistia com um juiz pecador, um juiz corrupto, um juiz que não estava nem um pouco preocupado com o bem-estar daquela comunidade. Essa foi uma parábola, segundo Jesus Cristo, ensinando sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, insistindo em seu pedido. Essa white pill, ela é muito forte, porque se quereis ser santos no céu, precisais ser primeiro santos na terra. Uma antecipação da glória. O Evangelho nos convida a uma antecipação da glória. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A luta é hoje, a luta é agora. Jacó lutando com o anjo. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. Perceba a urgência da coisa, porque no meu ministério já fiz centenas de velórios e eu já fiz velório de tudo quanto é idade. Tem gente que morre jovem, tem gente que morre velho, tem gente que morre criança, tem gente que morre de doença, tem gente que morre de um infarto, tem gente que morre de um acidente de modo repentino, inesperado. Ou seja, não tem dia e hora para morrer. E tudo que nós temos é o dia de hoje. Hoje é o dia mais especial da tua vida. Porque ontem já foi, pode parecer um jargão, mas a realidade é essa. Ontem já foi, amanhã não nos pertence. Hoje é o dia mais importante da tua vida. Nossa vida diária está determinando o nosso destino.
Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico nesse período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. A transformação do caráter é a obra mais importante da nossa vida, e caráter nada mais é do que pensamentos, atitudes, hábitos que se transformam num caráter, para o bem ou para o mal. Essa última imagem mostra a diferença entre o verdadeiro e o falso evangelho. O falso evangelho apresenta uma justiça cobrindo um homem que não despiu-se de si mesmo. A justiça cobrindo um homem que ainda carrega um caráter manchado, uma conduta reprovada, um homem que não se desnudou de si mesmo, que não negou a si mesmo, que não lançou as suas imundícies no profundezas do mar, tendo confessado e abandonado os seus próprios pecados. Já o verdadeiro evangelho é Jacó confessando que ele era de fato Jacó, porque o anjo pergunta: qual o teu nome? 20 anos antes, o pai havia perguntado: qual o teu nome? E Jacó disse: meu nome é Esaú. Ele iludiu o pai. E diante de Deus, ele teve que reconhecer: o meu nome é Jacó, eu sou enganador, eu sou mentiroso, eu ludibriei pessoas, eu tive um sogro que era igual a mim, que me enganou assim como eu enganei meu pai. Meu nome é Jacó, eu não presto, eu tenho medo. Meu irmão Esaú é mais forte que eu. Se ele vir, ele está com 400 homens, mas se ele vier sozinho, ele me mata também. O meu irmão é maior do que eu, meu irmão é mais peludo, meu irmão é mais forte, meu irmão é mais destemido, meu irmão é mais corajoso. E eu sou Jacó. Você entende? O verdadeiro evangelho é um homem despido de si mesmo, recebendo a justiça de Cristo.